como Quentin Tarantino traz sempre um grande peso de expectativas a cada um dos seus filmes, moralistas preparam as facas e fanboys começam mais uma vez a orar no altar de um realizador que, aos seus olhos, nunca vai errar. O que é certo é que poucos realizadores conseguem ser tão infecciosos no seu amor pelo cinema. Tarantino elevou histórias que antes pertenciam a B-movies e deu-lhes uma nova roupagem, ao deixar os seus personagens vaguear por conversas mundanas do dia-a-dia. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it the Big Mac. E com cada filme novo, Quentin Tarantino mostra o tipo de cinema com o qual cresceu. Mas talvez nenhum dos seus filmes anteriores seja um tributo tão direto à sétima arte como Era Uma Vez em Hollywood. On the street of many pleasures stands the house of seven joys, like you see it in the movies. Passado em 1969, Era Uma Vez em Hollywood é primeiramente sobre o Rick Dalton, um ator que se sente perdido no novo paradigma da indústria, juntamente com Cliff Booth, o seu duplo, babysitter e amigo. Segundamente, o filme é sobre as figuras que lá habitavam, as lendas que ajudaram a moldar o cinema. Uma delas é, obviamente, Sharon Tate. Não uma personagem principal da mesma forma que o Rick ou Cliff, mas é mesmo assim o cadeado que segura todo o filme. Mas voltemos aí mais tarde. E se ainda não viram o filme e não querem spoilers, ou se não conseguirem aguentar cenas de violência, provavelmente é melhor desligarem o vídeo agora. Agora mesmo. E também preciso de fazer um disclaimer, porque por mais que eu tenha gostado deste filme, o tratamento que deu ao Bruce Lee foi estranho da parte de Tarantino e mereceria toda uma discussão em torno do assunto. Let me just say, nobody beat the shit out of Bruce. Detalhes acerca de se ele se comportava assim e era tão arrogante variam dependendo das fontes, mas é óbvio que Tarantino não deu à família de Lee a mesma cordialidade que deu à de Tate, de os deixar dar uma vista de olhos para opinar se Bruce estava ou não a ser bem representado. Bem, voltando ao tema do vídeo, de todas as décadas do cinema, a que sempre pareceu inspirar Tarantino mais é a dos anos 70. Em 2012, quando votou para a Sight and Sound nos seus 12 filmes favoritos, 8 deles eram obras feitas nos anos 70. Essa década marcou uma mudança drástica em Hollywood, que passou de uma era controlada principalmente por produtores para uma era mais focada em cinema de autor. Uma era com muita mais violência. Mas Era Uma Vez em Hollywood é sobre a era que precedeu a nova vaga americana dos anos 70. Sobre as estrelas de um Hollywood mais tradicionalista. Surpresa das surpresas, parece que também foi um período formativo para Tarantino. Por mais que cresçamos, é normal que continuemos a estimar as nossas memórias de criança. Tarantino já afirmou várias vezes que o seu 10º filme provavelmente seria o seu último. Agora que chegamos à sua 9ª obra, e apenas a mais um passo de o vermos reformar-se, eis que ele revisita a sua infância. Big part of my memory of Los Angeles at that time is being in the car and driving around and listening to the radio playing all the time. Em vez da antiga Hollywood desvanecer com a chegada de nova Hollywood, aqui ela dá luta. E simplesmente é integrada no que está por vir. Sharon Tate é o centro do filme porque, para Tarantino, ela é um símbolo do final dessa era. Uma atriz que tinha aparecido em apenas alguns filmes e cuja carreira ainda estava em ascensão. I found that if you forget more what you're doing, and try not to be so self-conscious about things that are so normal, people don't notice you as much. Até ter sido assassinada em 1969. Os homicídios cometidos pela família Manson, um culto liderado por Charles Manson, acabaram de certa forma com a inocência e boas intenções que tinham iniciado o movimento hippie. Ao longo da década de 60, houve vários movimentos sociais fundamentais para tornar o Ocidente mais progressivo. Os hippies pregavam a paz e o amor, e o uso de algumas drogas também. Se a nossa sociedade tinha a possibilidade de melhorar e podíamos todos entreajudar-nos, por que não fazê-lo? Enquanto fumamos maconha? Para muitos hippies, devia-se viver ao sabor do vento e não odiar o próximo. O problema é que alguns também se aproveitaram desta situação para manipularem pessoas que se sentiam perdidas. Daqui surgiram alguns líderes de culto. Um deles era um músico falhado chamado Charles Manson. Desde o massacre de 69 que ele tem sido mitificado, tornando-se uma das figuras mais famosas de Los Angeles. Quando este filme foi anunciado como o filme de Tarantino acerca da família Manson, sinceramente fiquei preocupado. Este é um assunto complicado com consequências reais. E não é como se Tarantino fosse subtil.
Eu nem fui o único com essa preocupação, pois até Deborah Tate, a irmã de Sharon, opôs-se imediatamente ao filme. Nas suas palavras, celebrar os assassinos e os cantos mais escuros da sociedade de uma forma sexy ou aceitável só perpetua o pior da nossa sociedade. Depois disto, Tarantino contactou-a diretamente e mostrou-lhe o argumento. A partir daí, ela passou a apoiar o filme completamente. Até emprestou joias à Margot Robbie. A narrativa de Era uma Vez em Hollywood não é tão importante como as suas personagens. Pode-se dizer que o filme vive no subgénero Hangout Movie. Estes geralmente são apenas uma experiência. Passamos algum tempo com certos personagens até o filme acabar. Não é necessária uma narrativa central ou que todas as personagens se acabem por encontrar. O pacing também não é apressado e as cenas normalmente podem durar mais tempo que em narrativas mais apertadas. A grande força deste género de cinema não está em conflito, mas sim em presença. Sinceramente, este é um subgénero relativamente difícil de analisar, porque não é linear. As suas histórias raramente colidem num clímax que revela um tema central. Muitas vezes nem há um tema ou propósito, é apenas um convite para se ver como estas personagens se comportam. Em Hollywood passamos algum tempo com Sharon Tate, a comprar um livro, dançar por aí e a ver os seus filmes. Não está a viver uma vida dramática, está simplesmente a vivê-la. Passarmos algum tempo com Sharon Tate a simplesmente ser ela faz parte do conto de fadas que é Era uma Vez em Hollywood. Red Apple, America's finest tobacco since 1832. Sharon também representa para Rick a promessa de uma existência em Nova Hollywood. Ele está estagnado, obrigado a viver num nível em que o público o conhece, mas não tem vontade de lhe dar o impulso necessário para se voltar a tornar numa verdadeira estrela. Apesar de ser um personagem fictício, Rick é baseado em atores reais, como Steve McQueen, Ty Hardin e outros atores cuja carreira tinha começado na Hollywood clássica, mas que mais tarde estagnou nos anos 70. Bounty Law, starring Rick Dalton. No cinema, Rick Dalton é uma estrela de ação, um herói imparável que mata nazis com lança-chamas. Mas na vida real, é um egocêntrico e emotivo. It's official, old buddy. It has been. O seu duplo Cliff é que é na vida real o que ele finge ser na ficção. A relação deles é o centro do filme, porque Tarantino tinha, durante um dos seus filmes, ficado fascinado pela relação entre um ator e o seu duplo. Tal como Rick está preso a uma Hollywood antiga, também os seus valores são antiquados. O filme não elabora os pensamentos políticos ou sociais dos protagonistas, mas dá para se ver a forma como Rick pensa, através da força com que odeia hippies. You don't belong here. Now take this mechanical asshole and get it off my fucking street! Isso é o oposto de Sharon Tate, que abraça o espírito da época. Come on in. Reparem que Rick nem tem o cuidado de deitar o lixo onde deve. Olhem para este porco. Entretanto, Cliff vai vivendo cada dia carpe diem, sem planos de uma carreira no estrelato. Daí dar-se tão bem com hippies. Ele tem o mesmo espírito. Vive na sua relote com o seu fiel cão treinado. Apesar do filme simpatizar com os seus protagonistas, todos eles estão presos nos seus mundos, obcecados na sua própria imagem. Rick só se sabe queixar da sua situação e dos hippies. Nem para realmente ver o que se está a passar no mundo à sua volta. Há esta dualidade. Por um lado, o filme celebra a sétima arte da maneira como Tarantino já nos habituou antes, mas por outro, mostra a obsessão que Hollywood tem consigo mesma. E esta dualidade não é só aí. Tal como Cliff é o badass que todos gostariam de ser, ele também tem o tipo de passado que Hollywood costuma tentar esconder. The dude killed his fucking wife. Tal como em tantos casos reais, nunca sabemos ou saberemos ao certo se ele realmente cometeu aquele crime. Mas se nas personagens o filme é real, é no final que oferece a catarse que só o cinema pode dar, vingando-se violentamente dos assassinos reais. Como na ficção, Cliff faz todo o trabalho mais difícil, enquanto Rick fica com o money shot final. E como se saído do final de um conto de fadas, o nosso ator é simbolicamente aceito em Nova Hollywood. Mas porquê mudar a realidade? Isso não é um insulto e desrespeitador para com as vítimas da tragédia? Bem, já tinha acontecido o mesmo em Sacanas Sem Lei, no qual, alerta de spoilers, Adolf Hitler e os seus apoiantes são violentamente mortos numa sala de cinema. Foi desrespeitador? Para quem? Quem é morto são os genocidas que existiram mesmo? Os nazis?
E quem é que não gosta de ver violência a ser usada contra nazis? A filmografia de Tarantino pode estar cheia de violência, praticada tanto contra homicidas como inocentes. Xuxará! Mas já há uma completa separação entre os dois tipos de violência. A que envolve inocentes é crua e revoltante. A praticada contra agressores é uma celebração. É por isso que tantas pessoas não levam a sério as acusações feitas contra os seus filmes, a afirmarem que são mais violentos do que deveriam ser. Why the need for so much gruesome, graphic violence? Why not let us imagine a little It's so much fun, Chan. Get it? Não é como com outros realizadores como Michael Bay, que têm todos os personagens a ser desagradáveis uns com os outros, só porque o conflito é divertido. What the hell are you saying? It's a haiku. Cut the crap before I drop a grenade down your throat. Entretanto, nos últimos anos têm saído alguns outros filmes inspirados pelo massacre. Um deles foi A Assombração de Sharon Tate, que transformou uma tragédia real num filme genérico de terror protagonizado pela Hilary Duff. Ironicamente, este sim parece desrespeitador, com péssimas atuações e sempre com aqueles sons genéricos de tensão. Porque ser mais fiel à realidade de um acontecimento não significa que este esteja a ser interpretado da maneira mais correta. Have you ever had what some might term a psychic experience? Opá, sério. Em Era Uma Vez em Hollywood, quase todos esperavam ver Sharon Tate morta por um culto, mas em vez disso, viram-na só curtir da vida. Algo que ela na vida real não pôde fazer. O foco do filme não foi o crime, mas sim a pessoa. Neste conto de fadas que só um cinéfilo poderia criar, uma Hollywood não precisou de substituir a outra. Ambas puderam coexistir, da mesma forma que a positividade dos anos 60 também não precisou de terminar. Bem, mais uma vez foi tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma sugestão, digam aí nos comentários. Entretanto, vemo-nos no próximo vídeo.